chega em dezembro e faz um balancete de como foi o ano. Empresas fazem isso, pessoas organizadas fazem isso. Mas não só financeiramente, nós também devemos fazer um balanço da nossa vida. E alguns assuntos são importantes, né, para a gente ir conversando no final do ano e analisando. Essa semana eu estava no trabalho, conversando com 2 amigos meus de trabalho, 2 colegas, e uma colega lá muito simpática, assim, muito calma e tal, muito atenciosa. Eles estavam falando de dente, de molde de dente, de não sei o quê, de tirar dente, colocar dente e tal. E dentes bonitos assim que ela tem, né? E aí a gente conversando, ela, olha, os meus dentes são muito fracos. E isso aqui tudo não é dentadura, mas ou seja, era fake o dente, né? Poxa vida, é fake, tá. As aparências enganam, né? Aí também essa semana, eu acho que alguém aqui do grupo mandou, acho que foi o Milo, mandou uma música no grupo, o apóstolo deu uma lá, né? Não vamos cantar essa música. Aí a música dizia assim, mas realmente faz sentido. Tem uma música aí rolando, que ela fala, Senhor meu Deus, que o teu nome seja mantido santo. Essa é uma frase. Aí tem uma outra frase lá na frente que fala, que o Senhor nos livre das tentações severas. Aí o apóstolo, olha, isso é heresia. E realmente, primeiro, como um ser humano fala, Senhor meu Deus, que o seu nome seja mantido santo? Tipo, Deus, continue santo, viu? Não peques, Senhor. E como pedir para livrar de tentações severas, sendo que o próprio Cristo foi tentado severamente no deserto? Então, se ele foi, eu também o serei. Mas as aparências enganam. A gente está cantando um negócio, eu nem estou falando mal do cantor, nem nada. Mas se a gente for analisar, realmente é uma coisa diferente, né? Tem uma outra música que a gente canta, que eu parei de cantar, que diz assim, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar tudo aquilo que me custar, tu inclinarás o ouvido ao meu favor. É lindo, é muito digno, é muito santo. Mas para a velha aliança, para o Velho Testamento. Eu vivo no Novo Testamento. Eu não preciso sacrificar nada para que o favor de Deus esteja sobre mim. Eu não preciso fazer nada para que eu mereça que o Senhor me ouça. Os irmãos entenderam? As aparências enganam. Você está cantando, parece tão santo, parece tão... Mas na verdade a gente nem está sabendo o que a gente está cantando. Então, acho que você já sabe qual que é o tema que eu vou tratar hoje, né? Põe lá. As aparências enganam. Essa foi top, né? Isso aqui foi legal. Põe o vídeo lá que eu mandei, Jonathan. Eu separei um vídeo que eu vi faz tempo, que ilustra bem sobre isso. Relagat mo ka sa pulo.
Εικόνα μου. Και εσείς. Ο γιατρός είπε όρισες. Καλημέρα. Καλημέρα. Ανούλα, τι βλέπω. Ομόρφες μετά την επέμβαση, Συμβαίνει κάτι, γιατρέ? Όχι, κάθε άλλο. Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο δότης μυελού των οστών για την Άννα. Essa aí foi pra engolir seco, assim, né? As aparências enganam, né? Como diz o provérbio aí fora, nem tudo que reluz é ouro. E aí eu fiquei pensando sobre isso aí, sobre esse tema, para a nossa vida cristã. Às vezes nós parecemos uma coisa, mas nós não somos aquela coisa. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 7. Mateus 7, 21 ao 23. Mateus 7, 21 ao 23. Diz assim: Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, Deus. Nos traga luz, nos traga ilumine, ó Deus, sobre nós, entendimento, para que nós possamos receber mais do Senhor. Queremos ser abastecidos, supridos, crescer diante do Senhor pela Tua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse é um texto controverso. Esse é um texto deveras curioso. Porque você vê de um lado alguém que expeliu demônios, que fez milagres e maravilhas, que Deus não conhece. Como assim Deus não conhece? A palavra de Deus diz que haverá um dia em que todos comparecerão diante do Senhor. Esse dia chegará. Todos comparecerão diante do Senhor. Seja para ser galardoado, seja para ser disciplinado, ou seja para condenação. A Bíblia nos conta que existirá 3 tipos de julgamento, 3 tipos de encontro, digamos assim. Primeiro,
o do tribunal de Cristo, em que todos os cristãos comparecerão diante do Senhor para responder o que eles fizeram com a graça que foi dado a eles. E aí, eles serão galardoados, ou seja, serão recompensados, ou serão disciplinados. Essa disciplina não é ir para o inferno. Essa disciplina é não reinar. Daqui a pouco eu conto o que é isso. Um outro encontro, esse segundo nós não participaremos, é o do trono branco. Este é onde os ímpios comparecerão diante do Senhor para serem condenados. Sabe aquela pessoa que não aceitou Jesus? Sabe? Conhece alguém que não aceitou Jesus? Se esta pessoa morrer hoje, ela não participará do tribunal de Cristo, porque ela não é crente. Ela participará do trono branco, onde ela só vai ouvir: está condenado. Lá não vai ter choro, não vai ter vela, não vai ter advogado, não vai ter nada. E tem um terceiro, que é o julgamento das nações, que é como as nações se comportaram e trataram os cristãos, os filhos de Deus, enquanto estavam na tribulação. Beleza? Isso aí faz parte da matéria de escatologia, mas não é o que eu quero falar aqui hoje. Eu quero me focar no primeiro julgamento, do tribunal de Cristo. Então todos comparecerão diante do Senhor, e eles receberão segundo o bem ou o mal que eles tiveram feito no corpo. Sabe onde isso está escrito? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vamos lá? É bom nós provarmos na Bíblia, né? O que a gente está falando aqui. 2 Coríntios 5, 10, diz assim: porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então todos comparecerão diante do Senhor. Todos. E lá nós seremos analisados. Uns gostam de dizer que o Senhor vai passar um filme da nossa vida e todo mundo vai ver esse filme. Outros gostam de dizer que o Senhor vai pegar o livro e vai abrir e vai ler tudo que você fez. Eu não sei se ele vai pegar o iPhone dele, vai espelhar na tela, porque o iPhone é algo celestial. Não é nada não. É do inferno essa maçã mordida, né? Mas o importante é que nós vamos trocar essa ideia com Jesus. Você já fez alguma coisa errada e teve que comparecer diante de alguém para reconhecer isso que você fez? Eu lembro no tempo de escola que todo mundo tinha medo de ir na diretoria. Lembra? Olha, você vai para a diretoria. Cara, ir para a diretoria era horrível. Mas também, às vezes, ir para a diretoria era para ser elogiado. Né? E isso vai acontecer conosco. Então, nós seremos recompensados ou disciplinados. Ser salvo é apenas ser livre da condenação da morte, do inferno eterno, da morte eterna. Ser salvo, salvar a humanidade, não fazia parte dos planos originais de Deus para nós. Porque o homem não foi feito para morrer. Sabia disso? Eu e você, nós não fomos feitos para morrer.
Quando o Senhor criou Adão e Eva, eu creio que seria aquilo ali para sempre. O homem desfrutando do Éden e da presença de Deus eternamente. Perfeito. Nus. Pelados. Tudo livre. Não, mas você sabia que nem isso é isso? Adão e Eva não estavam pelados. Eles estavam cobertos da glória de Deus. Eles ficaram pelados depois. Então, nós íamos desfrutar do Senhor ali. Olha que bênção. No jardim do Éden, com os animaizinhos. Subiam de dois em dois. Então, mas aí o homem pecou. Então o homem não foi feito para morrer. Não nasceu, não foi criado, não foi concebido para morrer. Mas o homem pecou. E aí Deus teve que afastar o homem do Éden, para que ele não vivesse eternamente no pecado. E aí veio a morte. Aí veio o parto com dor, que até então a mulher não ia sofrer no parto. Aí veio o trabalho árduo, os calos, o trabalho forte. O trabalho já existia, tá? O trabalho não veio por causa do pecado, o trabalho já existia. Adão tinha um trabalho, qual que era? Cuidar do jardim. Mas o trabalho árduo, aquele trem pesado, o salário mínimo, veio do pecado. O salário mínimo é culpa do pecado. Então, a salvação, ser salvo por Jesus, é só para corrigir isso. É só para nós voltarmos à nossa originalidade, aonde nós estávamos. Ser salvo não é o fim das coisas. Tem gente que acha que é. Ah, sou salvo, já aceitei Jesus, está tudo ok. Não, não é. Porque Jesus, Deus, nos fez para termos comunhão com Ele. Para vivermos eternamente com Ele em comunhão. Ok. Agora, reinar com Cristo é onde nós seremos recompensados, galardoados. Eu amo essa palavra. Galardoados. Lembra de galão? Aí você fala galardoados. Nós vamos receber o nosso galardão. Olha como Deus é tão bom. Deus é ótimo, Ele é excelente. Ele pegou um povo pecador, tudo sujo, aí resolveu limpar e salvar essa galera. Ok? Aí, Ele resolveu nos dar a graça dEle. Ele resolveu fazer o seguinte, olha, vocês não fazem nada, deixa que Cristo faz tudo por vocês. E aí, nós ainda recebemos presente por causa disso. Ele fala, não precisa fazer nada, deixa que o meu filho faz tudo, depois que ele fez tudo, gruda nele, fica com ele, e ele vai continuar fazendo tudo. Depois que ele fizer tudo, eu vou dar um presente para você. Maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Você não merece, mas mesmo assim, filho, eu vou te dar um presente. E esse presente vai durar a eternidade. E mais, vai ter um tempo específico, 1000 anos, que eu vou galardoar vocês. Que vocês vão ser recompensados assim, olha, que alguns vão governar sobre países, que outros vão não sei o quê e tal. Olha, sensacional. Isso é reinar. Isso é reinar. Eu acho que eu estava conversando com o Breno, com alguém aqui, que eu falei, olha, eu vou começar a falar mais sobre o reino, sobre reinar. Porque às vezes a gente confunde o que é isso. Então reinar é o tempo que nós seremos galardoados
E é um tempo que será maravilhoso. Mas só se você for um cristão vencedor. Ser salvo é de graça. Você não merece, você não tem que fazer nada. Mas reinar é por o seu esforço. Aí é você que tem que merecer. Ixi, mas cadê a graça? A graça é você fazer tudo recebendo do Senhor, porque Ele faz. Até para reinar, é Ele que faz você reinar, pela graça dEle. Mas você precisa estar debaixo da graça. Mas você precisa se posicionar. Os irmãos estão entendendo? A Bíblia diz que o reino é tomado por esforço. Nós vamos falar mais sobre isso. Eu estou com um plano aí de 21 dias que vai ser top, hein? Nós temos que começar a implantar a nossa oração diária aqui no Cochipó. E eu não estou encontrando um horário bom, porque aqui a localização ela é meio ruim, assim, de trânsito, né? Mas eu já achei um horário muito bom para nós. Vai sacudir as nossas vidas. Aguarde. E nós vamos começar nesses 21 dias aí. 2018. Deixa eu chegar de viagem. Mas eu estava falando do reino, né? E reinar é por força, por esforço. Eu preciso ir conquistar o reino. E o texto que nós lemos, lá em Mateus, volte lá, Mateus no capítulo 7, Jesus ele está aqui no final do seu discurso, do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que é do capítulo 5 ao 7, é nada mais, nada menos do que as diretrizes para um cristão vencedor, para um cristão que quer reinar. Está aqui no Sermão do Monte. E nós fizemos há muito tempo atrás 21 dias com Jesus no monte. E é esses 21 dias que eu quero fazer novamente. Que, se for contar quem participou aqui da primeira vez, muito pouca gente. Então no capítulo 7, no versículo 21 e 23, ao 23, olha como que o Senhor termina, olha como ele conduz. 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, primeiro ponto para eu reinar com o Senhor, primeira coisa, antes de mais nada, eu preciso ser do Senhor. Eu preciso ser salvo. Eu preciso voltar ao estado original. Não basta ser salvo para entrar no reino, mas precisa ser salvo. Lá em Romanos 10, 9, 10, esse texto é famoso. É aquele que crê, vamos lá. Romanos 9. Aliás, Romanos 10, 9 e 10. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, eu preciso ser salvo. E eu preciso ser salvo para estar no estado original. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é salvo? Eu sou salvo? Eu não sou salvo? Como é que eu sei que eu sou salvo?
A Bíblia diz que o Espírito do Senhor testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Como é que eu sei que eu sou salvo? Uai, o Senhor testifica que eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu sou salvo. Isso está aqui dentro. O Espírito fala. Você sente isso no seu coração? Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Se você não tem essa confirmação, nem adianta a gente ir para frente, porque você tem que ter essa confirmação primeiro. E como que faz para ser filho? Crer em Jesus. Olha que maravilha. Então, primeiro ponto, para eu reinar, para eu acessar o reino, eu preciso ser salvo. Eu preciso ser filho de Deus. Segundo ponto, para eu acessar o reino, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Nem todo aquele, mudei aqui, lá diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Para eu fazer a vontade do Pai, eu preciso conhecer a vontade do Pai. Preciso conhecer e fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai na sua vida? O que Deus quer para você? Por que você está aqui? Olha, eu já fiz essa pergunta aqui várias vezes. Por que você vem todo domingo aqui? Por quê? Por que você lidera uma célula? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida hoje? Você conhece? Nós precisamos saber onde estamos e para onde vamos. Se você prestar bem atenção aqui, no texto, você vê que o Senhor lá no final fala, olha, aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Eu já ouvi pregações que diziam que essas pessoas aqui, elas não eram cristãs. Elas eram ímpias. Mas não, elas eram cristãs. Elas eram salvas. Por que que elas eram salvas? Sabe por quê? Porque elas faziam coisas para Deus. Elas curavam enfermos. Elas expulsavam demônios. Como é que você cura enfermo e expulsa demônio sem ser pelo nome de Deus? Ah, não, mas o demônio, que é endemônio, é o demônio expulsa o demônio. Hã? Não, porque estava endemoniado aí. Não tem como. Não tem como demônio expulsar demônio. Eles eram filhos de Deus. Você provavelmente deve conhecer alguém que é cristã, que tem a vida toda torta, mas vira e mexe, Deus usa aquela pessoa. Você já conheceu alguém assim? Cara, o cara sonega dízimo, o cara é mentiroso. Nossa, mãe! Mas Deus usa essa praga ainda. O cara ganha gente para Cristo. Vira e mexe, ele ora lá na célula, o cara cura. Pessoa enferma, ele ora, a pessoa cura. Mas é totalmente errado, né? Então elas eram cristãs. Só que elas não praticavam a vontade de Deus. Elas praticavam a iniquidade. 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade aqui no contexto? É agir fora das regras. É jogar o jogo na gambiarra.
é jogar o jogo com a carta escondida. Você está jogando, você até ganha, mas você tem truque. É voltar o velocímetro do carro quando você vai vender. O carro está com 200 mil quilômetros rodados. Aí você volta 30 mil quilômetros. Está zero. Para Deus, os fins não justificam os meios. Para Deus, os meios têm que ser santo e os fins também têm que ser santo. Talvez você já evangelizou e você sabe que o fulano de tal já era cristão, já estava numa igreja e ela está desviada. E ela precisa se acertar com o pastor dela. Mas é o que a gente faz? A gente joga fora das regras. A gente pesca o irmão. Vem para cá, aqui é melhor. E não fala, olha, vai acertar a sua vida lá. Esses dias veio um pessoal aqui, diferente, os irmãos perceberam, e eu sempre procuro não deixar ninguém ir embora sem eu cumprimentar. Eu faço igual o apóstolo. Os que já crente, se der eu cumprimento. Mas os visitantes, não. Eu preciso conversar um pouco com ele. E aí eu estou conversando vem um pessoal aqui, e aí, beleza? Beleza, tudo bem, tudo jóia. Vocês já foram em alguma igreja? Sim, nós somos cristãos, aleluia, da igreja batista, que bênção. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Eu perguntei desse jeito. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não têm pastor? Temos, lá de fulano de tal. E que bênção. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Ah, nós mudamos e agora estamos por aí, aqui perto, a gente não quer ficar longe. Olha que maravilha, realmente não pode ficar longe. Mas por que vocês não vão lá? Ah, que não sei o quê, tá. Aí veio no outro domingo, e eu encafifado. Porque, irmãos, é horrível. Isso se chama ética pastoral. Aceitar a gente sem você ver o que aconteceu lá atrás. É falta de ética. Aí veio aqui de novo, e aí, tudo bem? Tudo bem, ok, opa, ótimo. E aí, conversou com o pastor lá de vocês? Ele está sabendo que você está aqui? Rapaz, eu vou conversar, hein? Não seja por isso, você me dá o seu telefone, o telefone dele que eu ligo. Se você quiser, eu ligo, o pessoal está aqui. Não, vamos ver, não sei o quê. Aí eu não sei por que eles não vieram mais. Não vieram mais, não sei. Provavelmente é uma coisa errada lá, né? E aí achou alguém chato aqui, pegando no pé. Mas é isso. Nós não podemos jogar fora das regras. Nós não podemos achar jeitinho para as coisas. Eu tenho que multiplicar a minha célula. E existe uma regra muito clara para nós que um líder de célula, ele só pode ser líder de célula depois que ele concluir o curso de maturidade. Depois que ele concluir o curso. E aí ele já vai estar no CTL, ele estará então apto para ser líder de célula. Mas... olha, fulano... tão bom, rapaz. Vamos botar ele para liderar. Mas não, isso é jeitinho. Porque não está pronto ainda. Tem que aprender um pouco. Tem que aprender um pouquinho mais. Você sabe uma coisa que eu vou implantar aqui para nós? Para nossa próxima multiplicação? Ou seja, que vai ser em janeiro. Anota aí, galera, da minha rede. Nós só vamos ungir líder agora, Raí, que ler pelo menos o Novo Testamento inteiro. Pelo menos o Novo Testamento. Que com
2 semanas você lê. Se você tiver uma pegada forte, você lê. Aí a gente começa a ungir líder que nunca leu o Novo Testamento inteiro. Eu nem estou falando da Bíblia inteira, eu estou sendo muito razoável. O Novo Testamento. Uai, pera lá. Como é que eu vou falar da Bíblia se eu nunca li a Bíblia? Melhor, eu como líder, como é que eu vou estabelecer um outro líder e jogar um camarada assim na Lagoa de Jacaré e nem leu a Bíblia? Como é que eu faço? Mas esse está muito alto, esse critério. Do Senhor Jesus era mais alto ainda. Era deixa tudo e me segue. Então anota aí, tá, irmãos? Você quer ser líder? Leia o Novo Testamento. Pega aquela biblinha do Gideão, azul. Cara, ó. Rapidão você lê, cara. Pelo menos uma vez. Aí dá tempo pra você. Mas já vai lendo. Agora, você já leu, beleza, já leu. O duro é nunca ter lido. Nunca li. Abra a Bíblia aí, irmão. Filemão. Filé mignon? Tem na Bíblia isso aí? Opa! Novo Testamento. Vamos lá. Se eu perguntar aqui para os irmãos, vamos fazer um negocinho básico aqui? Não precisa responder para mim não, porque eu não quero expor, mas responda para você. Primeiro, quantos livros tem a Bíblia? – 66. Quantos livros tem o Velho Testamento? 39. Quantos tem o Novo Testamento? 27. Básico, isso é básico. Isso é básico. Outra coisa aqui, qual é o livro mais antigo da Bíblia? Isso é básico. Qual que é o livro mais antigo da Bíblia? Dou-lhe uma. Gênesis. Jó. Jó é o livro mais antigo. Se fosse pela cronologia, Jó seria o primeiro livro, não ia ser Gênesis. Qual que é o livro que está na metade da Bíblia? Esse é fácil. Está no meio da Bíblia. Salmos. Simples. Vocês viram? Todo mundo conseguiu responder tudo? Pois é. E isso é muito básico. Mas isso é básico do básico. Se eu for perguntar para você, quantos autores tiveram a Bíblia? Quanto tempo a Bíblia levou para ser escrita? Aí fica mais apertado, né? Mas é interessante. Sabe por quê? Esse é o nosso livro. Aliás, é o livro da palavra de Deus. A gente sabe tanta coisa de time de futebol. A escalação do Flamengo de 1979 era o Zico, era... o que eu quero saber, cara? Nós sabemos, olha, o melhor carro é o fulano de tal, que tem peça, que tem um motor de arranque, tem cavalos, e tem éguas, e tem... Nossa! Ótimo! Aquele violão lá, tem o tachiro de não sei do que tem a tarraxa, que tem cordas, que tem a madeira de pipipê, papapá. A gente sabe. Mas a briba, cadê? E se alguém pergunta, e aí, fulano, quantos livros tem a Bíblia? Peraí, deixa eu entrar no Google aqui. 66. Ótimo. Nós precisamos ler. A Bíblia demorou em torno de 1.500 anos para ser escrita. Teve 40 autores. Acho que é isso, 40. 40. De diferentes regiões, diferentes línguas.
e mais ou menos 1.500 anos de intervalo entre o primeiro e o último. E a Bíblia não se contradiz, a Bíblia não tem erro, não tem falhas. Isso é maravilhoso. A Bíblia por si só é uma prova da existência de Deus. Por si só. Porque é um livro que conta a história de um povo, de um Deus apaixonado pelo seu povo e que tem planos e sonhos para resgatar o seu povo para Ele novamente. Se fosse escrito por homens, foi escrito por homens, mas se fosse inspirado por homens, não teria falhas de alguns homens na Bíblia. Sabe um exemplo? A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas a mesma Bíblia diz que Davi adulterou com Betseba. Se a Bíblia fosse uma mentira, o autor ia esconder essa parte. É ou não é? Uai, vai contar os podres? Na época de Jesus, a mulher não valia quase nada. E a Bíblia relata que Jesus, sendo um mestre, conversou com uma mulher samaritana na beirada de um poço. Isso aí era a maior humilhação para um mestre na época. Mestre conversar com mulher samaritana, meio-dia, num poço. E a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos os apóstolos erraram, tiveram erros. Um fugiu, o outro duvidou. Apóstolos. A galera que Jesus escolheu. Se fosse mentira, não estaria na Bíblia. Por que eu estou falando isso? Faz parte da palavra? Não, nem está no esboço. Mas é importante nós lermos essa palavra. Deu vontade de ler mais a Bíblia? Glória a Deus. É para isso que eu estou fazendo isso aqui. Hã? Não, nós aprendemos lá no Summit que a gente tem que falar, uau! Quando vira uma ideia, quando vira uma coisa, você faz, uau! Tá. E provavelmente, essas pessoas que nós lemos aqui, elas eram muito doutas. Ou não, né? Não sei. Mas elas conheciam sobre Jesus, elas expulsavam demônios. Mas ele fala, afaste de mim, que eu não te conheço, porque vocês praticam o mal, a iniquidade. Ou seja, vocês fazem tudo fora das regras. Vocês não seguem os parâmetros. Vocês não obedecem o que é para ser feito. Faz tudo de qualquer forma, ainda quer que eu te conheça. Isso aqui é para mim, irmãos. Eu, na minha vida escolar, o meu perfil foi de nunca estudar. Eu vi hoje no Summit, por quê? Porque as pessoas que geralmente têm mais facilidade de aprendizado, elas não se aplicam muito. Eu era assim. Sentava no fundo, tirava nota boa. Eu nunca me aplicava, né? Ou seja, eu ia pelas beiradas, sabe? Vai dar certo, né? Ia fora das regras. Aí, enquanto outros estudavam, se aplicavam, faziam todas as tarefas e tal, tiravam a mesma nota. Mas eles ficavam grilados comigo. Por que fulano tirou 10 e eu também tirei 10? Não pode, fulano não faz nada. Eu era assim. E eu ainda tenho isso hoje. E a gente precisa crescer, né? Então, talvez lá no seu trabalho, você sabe como que é o certo a fazer, mas tem aquele esquema que você sabe como é que é também. Aquela facilidade, aquele esquema. E no Brasil tem muito isso, né, irmãos? O jeitinho brasileiro já é patenteado, brasileiro. Ah, vou fazer assim, então. Significa que a mais bem-sucedida atividade
em favor do Senhor pode cair. Apesar de tudo, sob a condenação dele, se o discípulo não perseguiu com todo o coração e empenho a santificação pessoal. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz: porque esta é a vontade de Deus a vós, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O que o Senhor quer que nós sejamos? Santos. E fazer fora das regras é estar fora da santidade. O que eu estou querendo dizer, irmãos, que não é só fazer coisas para Deus, mas é fazer segundo o que Ele quer e como Ele quer. Temos um terreno de 20 milhões, mas Deus vai falar como nós vamos fazer isso. Porque se eu for tentar arrecadar, nós vamos sofrer igual jumento, porque não é a vontade de Deus, não é a forma de Deus. Deus tem as suas formas, e quando Deus faz, não é mais fácil, irmãos. Você já passou por alguma coisa, e você viu que era Deus que estava guiando tudo, e estava tudo dando certo, tudo cooperando? Isso é Deus. Agora você também já viu coisas que quando você foi fazer, estava tudo emperrado, tudo dando errado, tudo travado. Talvez não era Deus que estava guiando, porque as coisas de Deus fluem. Assim como Deus abriu um mar diante do povo de Israel, Ele pode abrir esse mar diante de você, amém? Muitos pensam, já falei que essas pessoas não eram cristãs, mas elas profetizavam, faziam milagres no nome de Jesus. Ou seja, existem muitos cristãos que estão tendo uma vida errada. E milagre, cura, maravilha, não quer dizer nada para o reino. Não garante nada. Ah, mas eu oro. Ok, mas... E 3, conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. Lá no versículo 21, fala que eu não vos conheci. Muitos terão vida eterna, foi o que eu falei no início, mas não reinarão. No reino, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor virá em meio às nuvens, então todo olho o verá. E Ele estabelecerá o reino dele aqui na terra. Ok? O reino de Deus vai ser na terra. E Ele vai ser o presidente supremo. E nós reinaremos com Ele. E a Bíblia diz que muitos reinarão em países, em nações. Talvez você possa ser colocado como cabeça no Brasil. Mas aí vai ser por obras. O que for mais top, vai lá. Talvez você não seja o presidente, você pode ser o primeiro-ministro, tá bom. Talvez não, talvez você seja o deputado. Não, deputado não vai ter, não, misericórdia. Mas enfim, mas no reino também vai ter a galera do trabalho, que vai ser os disciplinados. Você já foi disciplinado pela sua mãe, pelo seu pai? É bom, né? Você gosta? Ficar de castigo? É legal, né? Não é. Agora imagina ser disciplinado pelo próprio Deus. Imagina ser disciplinado por Deus. Às vezes os irmãozinhos ficam aqui achando ruim. Ai, meu líder mandou ficar na porta ali. Ai, meu Deus. Fez a escala, vou ter que lavar o prédio. Imagina ser disciplinado por Deus. Eu quero ser galardoado. Mas como é que vai acontecer isso, irmãos? Nós vamos estar tudo aqui. Um vai estar reinando, o outro vai estar lavando o chão, e aí vai. E o coral de anjos começa. E o Senhor a declarar hosana nas alturas. Aleluia. Conhecer ao Senhor nos garante a salvação. Mas ser conhecido por Deus nos garante o reino. Você quer reinar?
seja conhecido por Deus. Deus está nos advertindo. Existem muitos filhos de Deus que conhecem a Deus, mas infelizmente não estão reinando. Se Jesus voltar hoje, reinar é exatamente o que você achava que era ser salvo. Tinha muita gente que achava que se perdia a salvação. Nossa, velho, agora eu estou no inferno. Ixi, agora eu estou no céu. Ixi, agora eu estou no inferno de novo. Não, não tem isso. Mas reinar é assim. Eu posso estar reinando hoje. Amanhã eu posso não reinar mais. E depois de amanhã, e aí vai. Tem que estar constante. Há um limite sagrado entre a busca da honra própria e o empenho de honrar a Deus somente. Quando não observa essa linha divisória, inevitavelmente fracassaremos. Aqueles homens faziam tudo para honra própria. Os irmãos estavam aqui na vigília quando eu falei de ostentação? Lembra que eu falei de ostentar e não sei o quê, e ficar tirando foto e tal? Estou aqui trabalhando, veja, pá, estou trabalhando. Eu tinha um irmão no Facebook, ele parou, todo dia ele tirava uma foto assim, ó. Orando pela nação. Ah, vai te cantar, cara. Precisa disso. Né? Isso é ostentar. E esses homens estavam ostentando. Eles curavam e faziam milagres para ostentar. Tem gente crente que faz as coisas de Deus para aparecer, você sabia disso? Ah, não, mentira. Sério. Tem gente que quer ser pastor para aparecer, cara. Para pregar todo domingo. Para ficar assim na frente, ó. Irmãos, eu nunca escolhi isso, sério. E se eu pudesse escolher, eu não seria. De verdade. Dificilmente você vai ver um pastor falando, olha, meu sonho era ser pastor desde criança. Dificilmente. Mas aí a galera, não, eu quero ostentar, eu quero orar na cabeça das pessoas. Ah, tem uma coisa que acontece muito no nosso meio, que nós estamos combatendo, viu? E já está parando. Derrubar as pessoas. Opa! Vem aqui, deixa eu orar na sua cabeça. Pum! Cai. Sou poderoso. I'm powerful. O poder está comigo. Né? Derrubei mais um. Blue, põe na lista dos derrubados. Que é isso? É para parecer que derrubou, né? Eu tenho um irmão que era assim, ele está parando. Ele orava, ele derrubava, plum, aí ele fazia assim, ó. Você viu? Você viu? Você viu? Beleza. Isso está fora das regras. O importante é que ele, só para quem leu a Bíblia, o importante é que ele e eu, o importante é que ele e eu, é isso. Você quer aparecer, meu irmão? Então você já está fora da regra. Você quer aparecer? Vai fazer show, vai cantar, vai dançar, sei lá, aí você aparece. Mas no reino não dá, não tem espaço. E nós somos tentados a isso, é ou não é, irmãos? Quando você vai tendo liderança, você não é tentado a ser melhor que as pessoas, a se achar melhor que as pessoas? É ou não é, irmãos? Olha, eu sou obreiro, agora eu sou obreiro. Ó. Não, agora não fala comigo não, só discipulador, pastor. Não pega na sua mão não. Vamos fazer um mutirão. Não, eu não. Falando nisso, aquele lixo ali tava feio hoje, hein, cara. Fui tentar limpar ali, quase vomitei. Umas larvas caindo na minha mão assim. Eu, aleluia, Jesus. Eu tô com essa mão podre até agora. Beleza. Mas nós somos tentados a querer ser melhor que as pessoas e se achar melhor que as pessoas, simplesmente porque somos mais velhos na fé. Olha, fulaninho, você chegou agora, viu? Você nem pode falar com o pastor, tá? Porque você chegou agora. Gente, e aí nós começamos a sair fora das regras. Jesus foi tentado a crescer,
Lá em Mateus 4, 8 ao 10, Mateus 4, diz assim: levou ainda o diabo em um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus foi tentado a tomar o lugar de Deus. E Jesus era Deus. Diferente de nós. Ele poderia. Ele poderia requerer uma glória. Ele poderia estar aqui na terra e querer andar de coroa, com cetro. Ele poderia falar para Deus: Deus, eu vou para a terra, mas eu vou nascer como um rei. Eu quero nascer num palácio. Ele poderia, mas ele escolheu nascer junto com merda de boi, na manjedoura. Ele escolheu ser filho de carpinteiro. Ou seja, nenhuma glória é minha, somente a Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos também tomar glória nenhuma para nós. Tudo que eu e você fazemos aqui, fazemos porque Deus está em nós. Nós não fazemos nada para aparecer, para crescer e ttt e tatatá. Músico, então, é uma raça miserável, que é muito tentado nessa parte. Gente, como nós somos tentados. Nós fomos tocar lá no aquele negócio lá do King of Kings lá. Gente, a Sheila que conta melhor. Tinha umas irmãs lá, umas 2, 3, que começou a seguir a gente e não sei o quê. E tietar a gente, porque a gente estava... Só porque a gente tocou, Ricardo. Crente! Eu acho, né? Então, nós somos tentados dia após dia a tomar a glória para nós, mas nós tomamos a glória, nós estaremos fora das regras, e estaremos em iniquidade, e o Senhor falará para nós: aparta-te de mim, eu não vos conheço. Aparta-te de mim, porque você não segue as regras. E aí? Você quer ouvir isso de Deus? E para finalizar, a atividade mais bem-sucedida e brilhante, combinada com grandes sinais e milagres, não constituem garantia nenhuma para sermos aceitos por Deus no reino. Para ser aceitos no reino de Deus, não por Deus, aceitos no reino de Deus. Fazer coisas não é garantia nenhuma de você reinar. Somos salvos por crer em Deus. E uma vez que cremos para a salvação, precisamos amar o Senhor para ter o encargo de fazer a sua vontade e sermos conhecidos por Ele. Nós reinaremos quando estivermos alinhados no seu propósito e na sua vontade. O Senhor quer que você seja pastor? Você será um pastor. O Senhor quer que você não seja um pastor? Você não será. A pior coisa é você tentar ser um pastor se Deus não quer que você seja. Você vai se frustrar. Deus quer que você seja um profissional bem-sucedido e ali ser eclésia e ali levar a palavra de Deus. Você será. Na verdade, a maioria é a isso. Chamados para influenciar lá fora. Chamados para ser igreja lá fora. Fazer e conhecer a vontade de Deus.
Isso garante a entrada no reino dos céus. Reinar é ser conhecido por Deus. Reinar é estar alinhado com a vontade de Deus. Nós não podemos mais perder a salvação, aleluia. Mas nós podemos perder a recompensa do reino dos céus para nós. A Bíblia conta a história dos talentos, de um que recebeu 1, outro 2 e outro 5. Aquele que recebeu 1, não fez nada com aquilo, enterrou, e quando veio o Senhor, tirou aquele talento dele e deu para o outro. Ou seja, até aquilo que você acha que tem, Deus pode tirar e você ficar sem nada. Seja real e verdadeiro com o Senhor. Não deixe que as aparências te enganem. Não seja enganado por você mesmo. O ser humano gosta de criar fantasias a seu respeito. O ser humano gosta de elevar-se a si mesmo num patamar que ele não está. Seja de santidade, seja de qualquer coisa, nós sempre seremos melhores na nossa cabeça. Talvez você nota 7, mas na sua cabeça você nota 10. Seja real com você mesmo. Não se engane. As aparências não podem nos enganar. Não sejamos cristãos apenas de aparência, mas cristãos que conhecem a vontade de Deus e que são conhecidos por Deus. Feche seus olhos. Ore ao Senhor neste momento. Faça uma análise. Ser salvo é pela graça, mas o reino é por esforço.